Meus amigos, hoje eu quero falar de uma experiência minha, algo que eu ainda sinto a emoção dessas coisas que eu vivi no final de semana. Eu quero fazer mais isso, quero dividir um pouco mais das minhas experiências. Eu vou fazer, mais para frente eu vou fazer alguns vídeos falando de como eu acabei entrando dentro do mundo da psicologia, como eu fui desenvolvendo meus estudos, como que eu fui conhecer Jung, enfim, vou falar de várias coisas das minhas experiências aí dentro do mundo da psicologia. Mas hoje eu quero falar de uma experiência que está ligada às minhas raízes, ou aquelas raízes ancestrais. E por que eu acho legal falar isso? Porque tem uma fala do Jung no Memórias, Sonhos e Reflexões que ele dizia que ele sentia que em determinado momento ele deveria responder algumas coisas, algumas questões que estão ali na família dele, que são questões antigas dentro da família dele e que ele sentia o peso disso. Gente, isso é muito verdadeiro, essas questões. Olha, quando o meu pai faleceu, eu senti muito isso. Eu senti que algumas coisas se voltavam para mim. Não só a responsabilidade ali de assumir um papel que nem é meu de assumir, mas muitas vezes a gente acaba assumindo inconscientemente. Não só de assumir esse papel, mas de algumas coisas que dizem respeito aos meus ancestrais, à minha família, às origens da minha família. Porque muito dessas questões, elas vão estar aqui comigo através do meu inconsciente coletivo, né? Porque o meu inconsciente coletivo é nele que se encontra parte da minha família. Porque algumas experiências são pessoais, e aí a gente está falando do inconsciente pessoal, mas outras não, outras já fazem parte do coletivo. Então, a respeito dessa minha experiência, vou falar de um curso que eu fiz e que foi muito bacana. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo Jung, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, sim. E já vou aproveitar e pedir para você assinar o canal, se inscreva aí no canal, clique no sino de notificação, que é uma forma do YouTube avisar você quando um vídeo novo surgir aqui, ou quando for acontecer uma estreia. Às vezes a gente faz estreias aqui e a gente acompanha, a gente assiste o vídeo junto com vocês. Então, se você quiser interagir com a gente, assista lá as estreias que a gente faz, tá? Bom, vamos lá falar desse assunto tão interessante para mim. Eu nem fiz roteiro, porque eu acho que não cabe um roteiro para falar de experiências. Eu fui para um treinamento, para uma vivência que se chama Raízes Ancestrais. E neste curso, olha, talvez eu até seja um pouco criticado por algumas pessoas aí fora, porque falam que Jung não considerava essas experiências coletivas, essas experiências em grupos. Mas eu acredito muito nessas experiências em grupos, não só nos grupos de psicoterapia, mas tem grupos de sonhos também, que é bem legal. Nossa, tem um grupo que eu participo que a gente está trocando sonhos e como surgem coisas interessantes que dizem respeito não somente a mim, mas às pessoas que estão ali naquele grupo. A gente vê a manifestação do self surgindo ali, de um self grupal, né, se é que a gente pode usar esse termo. Então, eu fui viver essa experiência nesse treinamento e eu me lembrei muito das experiências que Jung buscava lá na África ou lá na América com os indígenas, né, com os nativos. Jung teve essa experiência com essas raízes que são raízes ancestrais. Poxa, esses povos eles estão muito mais próximos do inconsciente do que a gente. Então ter essas experiências são importantes. Mas hoje em dia,
como é que a gente vai visitar um povo indígena, um povo nativo que ainda preserva a sua cultura? É claro que tem várias aldeias aqui próximo da capital de São Paulo e em outros lugares também, mas você imagina, seria diferente de você visitar uma aldeia ali no Amazonas, né? Poder viver essa experiência com os nativos ali. Então eu fui buscar essa experiência. Esse treinamento acontece lá na Quatro Tempos. Eu trabalho lá na Quatro Tempos também. Eu trabalho com outros treinamentos deles, mas como eu já falei, eu vou falar em outros vídeos das minhas experiências. Vou trazer um pouco dessas experiências também. Mas eu queria falar a respeito dessa minha experiência no final de semana. A gente começou a montar a nossa árvore genealógica, a gente estava montando ali a nossa família. Eles mandam um questionário para você responder a respeito da sua família, dos membros da sua família, pai, mãe, irmão, avô, avó, bisavô, bisavó, e quais são os problemas que estão inseridos ali. E foi, nossa, eu falo com muita emoção porque eu pude perceber tantas coisas a respeito da minha família, tantas coisas que interferem na minha vida, no aqui e agora, né? Coisas que eu nem tinha consciência disso. Então, esse treinamento foi me mostrando algumas coisas que estão ali na minha família e que eu já sentia desde o falecimento do meu pai, desde a passagem do meu pai. Né? Eu senti que tinha um peso que vinha em direção a mim. E eu pude entender esse peso. Eu pude perceber da onde é que ele vem. Quais são as leis que regem a minha família. E você tem todo um final de semana que você vai tendo essas experiências, tem várias dinâmicas que vão acontecendo de forma monitorada, de forma assistida, para que você possa viver essa experiência com segurança, né? Porque quando a gente está falando dessas experiências que até podem ser catárticas, né? Você pode ter uma catarse ali. É importante que você tenha um profissional que saiba o que está fazendo, né? Que você tenha um acompanhamento, até porque de repente tem muitas coisas que vão se abrir ali e você talvez não consiga lidar sozinho. Então ter um profissional que saiba o que está fazendo é importante, né? Você não pode ir ter uma experiência sem ter um acompanhamento adequado. E isso me surpreendeu nesse treinamento, porque a gente fazendo ali a nossa árvore familiar, entendendo ali quais são as leis. E esse é um treinamento que eu pude perceber a existência fiel e real desse inconsciente familiar, vou chamar assim, né? Porque a gente pode entender que é um inconsciente coletivo, mas que está muito mais próximo da minha família, está muito no linear ali entre o meu inconsciente pessoal, que diz respeito às minhas experiências, ao que eu vivi, né? Agora, quais são as experiências que meu pai viveu? Quais são as experiências que a minha avó viveu? Quais são as experiências que meu bisavô viveu? Porque veja só, o meu bisavô, ele foi lá e laçou uma índia e criou família. Minha família surge através desse rapto. Então olha o que está no inconsciente da minha família. Existe um rapto. Uma pessoa foi tomada da sua família, foi tomada da sua tribo. Essas coisas não são só aqui no Brasil que existem, elas existem lá na Europa, existe lá nos Estados Unidos, na América, existe no Peru, no México, né? A gente tem histórias dentro da nossa família, histórias de assassinato, de rapto, de aborto, coisas que estão ali no inconsciente e que a gente não tem a menor noção de como isso tudo pode interferir.
E eu pude viver tudo isso, eu pude ter a experiência, o fenômeno da observação do inconsciente se desenrolando, né? De poder perceber que existe uma força maior que vai regendo as coisas de uma forma bela. E a gente, e assim, a gente vai se reconectando com o sagrado, que é tão difícil hoje, é tão difícil a gente ter uma experiência do luminoso. Mesmo porque essas experiências, elas são arrebatadoras. Às vezes a gente nem tem como lidar com elas. Mas ter um pouquinho da percepção de que o sagrado ainda existe na nossa vida e de que é possível viver e buscar esse sagrado é algo que dá uma energia nova, é algo que a gente pode perceber que a gente tem uma missão nesse mundo. E eu pude perceber a minha missão nesse mundo, eu pude perceber o papel, as coisas que eu faço aqui dentro do consultório e o quanto de fato eu estou no caminho certo, no caminho de estar com outras pessoas que também querem se realizar, que também querem entender por que determinadas coisas se repetem na vida dela, por que ela não consegue sair do lugar, por que ela está ali patinando, mesmo depois de ir fazer coaching, mesmo depois de fazer tantos cursos, mesmo depois de ter uma pós-graduação, um MBA, ainda assim tem coisas que estão ali se repetindo na vida dela e a gente nem entende porquê, né? E é possível a gente entender e foi por isso que eu me coloquei nesse lugar de estar junto com o outro. E nesse final de semana eu pude entender isso claramente e belamente. Né? Então eu queria falar dessa experiência porque ela foi emocionante para mim e eu queria dividir um pouco disso com você, porque a gente pode viver outras coisas que estão além do consultório. Coisas que Jung escreveu e que ele viveu na própria pele dele e ele pôde colocar tudo isso no livro vermelho. Né? Essas experiências que Jung viveu estão ali no livro vermelho. Né? E quem sabe eu possa também escrever o meu livro da minha forma. E quem sabe você também possa ter essa experiência de escrever o seu livro vermelho. Não é? A gente nunca sabe, mas se você se colocar pronto para isso, se você se colocar disponível para isso, é possível que possa acontecer. Tá bom? Então era isso, foi uma coisa assim meio solta aqui, sem muita elaboração, só com a emoção que eu queria colocar aqui e convidar vocês para curtir esse vídeo. E se você quiser mais informação a respeito deste treinamento, dessa vivência, eu vou deixar nas descrições também. Mas se você quiser me escrever, se você quiser perguntar alguma coisa aí nos comentários do vídeo, pode colocar porque eu vou responder, eu vou fazer o possível para dar o maior... para responder aquilo que você está perguntando, tá bom? Então até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.